Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 5 de julho de 2025, 5/7/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da lua crescente, da lunação de Câncer, do dia 25/6, a lua crescente em Escorpião, em conjunção com a Lilith em Escorpião. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, espalha, esparrama, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. A Lua hoje, na semana da Lua crescente em Escorpião, em conjunção com a Lilith em Escorpião, fazendo sextil com Marte em Virgem, fazendo sextil com Marte em Virgem, e fazendo um trígono com o Sol em Câncer. Marte, por sua vez, também faz um sextil com o Sol em Câncer, e aí forma um triângulo aí, ó, muito, 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 muito bom, com relação ao que foi dito ontem, né? Desses assuntos do Escorpião. Então, aqui o emocional e o sentimental, hoje, no coletivo, né, tem a possibilidade de desenvolver transformações, transmutações, regenerações nesse emocional e nesse sentimental. Está ali em conjunção com a Lilith. A Lilith é uma energia feminina e uma energia muito poderosa das mulheres, né? De não se submeter, não aceita ficar por baixo. Como eu já comentei aqui, para mim a Lilith tem muita força de Urano e de Plutão. Quer dizer, ela quer revolucionar, ela tem revolta, ela tem rebeldia e quer transformar, transmutar e regenerar tudo, né? Não só do emocional, sentimental, mas como da vida toda. E para mim essa força do emocional e do sentimental, ela é muito poderosa. Por isso que eu abro muito aqui falando da Lua. Meus assuntos aqui são muito assim pautados na Lua, né? Porque a Lua fala desse emocional e desse sentimental, entende? Muitos países usam a astrologia e o calendário lunar, não é o solar, entende? Porque o lunar tem essa força do feminino, tem essa força das mulheres, tem essa força do povo, das pessoas, do emocional, do sentimental, dos lares, da casa, do nutrir, das raízes, da ancestralidade, do passado, entende? Então é uma força muito poderosa. O planeta Terra tem um satélite, que é a Lua, que para nós também é planeta, na astrologia, assim como o Sol, não são luminares, não é? Mas você vê Júpiter, por exemplo, tem muitas luas, mais de 80 luas. Os números não param. Saturno é outro que tem trocentas luas, mais de 80 luas também. Os outros planetas têm mais luas, Marte tem duas. Então vê a força aí do emocional, do sentimental, tanto que é poderoso. Quer dizer, na real, é o nosso emocional, nosso sentimental que de repente conduz tudo. Se eu estou alegre, estou feliz, a pessoa está alegre, está feliz, está de acordo com aquele sentimental, emocional que ela está no dia, o mental dela vai, as atitudes dela vai, os caminhos, o brilho, entende?
Daí prestar muita atenção na Lua. A Lua tem essa força e ela está muito conectada com esse emocional, com esse sentimental. E aqui, ó, a Lua é de Câncer. Tá fazendo essa Lua, está fazendo trígono com o Sol em Câncer e faz a conexão com a lunação do dia 25/6, começou no dia 25/6 em Câncer. E a Lua está em Escorpião, então elemento água. Então hoje o emocional, o sentimental está muito presente, muito forte em cada pessoa, na relação com a família, na relação com o corpo, na relação com a mãe, com as mulheres, com o feminino, com a ancestralidade, com desenvolver transformações, transmutações, regenerações, para a família toda brilhar, para a família toda acontecer, para a casa, para o lar, para o corpo acontecer. Marte está em Virgem, fazendo sextil ali com essa Lua e fazendo sextil com o Sol. Então tudo converge ali para Marte. Marte em Virgem está pedindo organização, atitude organizacional, metodicidade, atitudes metódicas, disciplinadas, organizadas, analisadas, bem observadas, limpas, higiênicas, saudáveis, no servir, no ser servido, na saúde, no dia a dia, com as pessoas, com os funcionários. Entende? De maneira profunda, transformadora, intensa. Pode tudo ser transformado aqui sem rebeldia. Agora, prestar atenção, porque Plutão, que rege Escorpião, está retrógrado em Aquário, que é o nosso coletivo, a coletividade, a alta tecnologia, a internet, a informática, em oposição a Mercúrio, que é o mental, em Leão. Mercúrio tem Leão. Então essa oposição está pedindo muita atenção com o mental de cada um. Promover esse mental para o lado da criatividade, da alegria, da música, sabe? De ser feliz com a música, com o mental alegre, com o mental que canta. Como Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem, então ó, fortalece aquele Marte e em Gêmeos as comunicações, todas as comunicações. Essa Lua em Escorpião eu falei ontem, o lado não saudável é querer controlar tudo e todos. Então, esse controlar, se for para o autocontrole, né, porque vai ficar muito bom. Porque esse controlar não é só controlar alguém, esse alguém é o tu. E aí é qualquer coisa. Querer controlar qualquer situação mínima, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer situação, qualquer momento. Entende? De repente a pessoa sai para ir para um cômodo da casa na certeza de que o que ela está indo buscar está ali. Mas não está ali, estava em outro lugar, estava do lado de fora da casa. Para quem mora em apartamento, está lá na garagem, lá no carro. Aí a pessoa fica irritada. Porque não estava ali naquele cômodo que ela esperava, aquele objeto, aquela coisa, aquela situação. Está lá na garagem, lá no carro, lá embaixo, no subsolo, para quem mora em apartamento, ou do lado de fora da casa, para quem mora na casa. Isso é querer controlar. Querer controlar as situações. Entende? E se a gente leva para o autocontrole, é muito interessante, porque Escorpião, essa energia, tanto do saudável como do não saudável, para qualquer signo, para qualquer planeta, para qualquer situação, ela está presente aqui nesse mundo do planeta Terra, no atual momento de evolução de todos nós do planeta Terra e da própria Terra, do próprio planeta. Esses dois lados dos signos do planeta estão presentes o tempo todo. E Escorpião, nessa história de querer controlar, o lado saudável é ir para o autocontrole. E vai ficar mais saudável ainda quando solta essa necessidade de controlar tudo e todos. O autocontrole é bom, mas até assim, se a gente fizesse autocontrole de uma maneira solta, melhor ainda.
percebe? Escorpião é profundidade. Para mim, esses 3 signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes, eu simbolizo ele com rios. E Câncer para mim é aquele rio, assim, rio legal, rio bom, que tem uma largura boa, que dá para nadar, tem uma quantidade de água boa, tal, tem uma profundidade boa. Mas Escorpião é aquele rio grande, imenso, tipo o Amazonas, tipo o Nilo, o Tigre, o Eufrates. Entende? O Ganges. Aí são muito grandes, com muita água, muito poderosos, muito profundos. Para mim isso é Escorpião. E Peixes, os mares, os oceanos. Todos os mares, todos os oceanos do planeta. Entende? Aí com a profundidade dos mares, dos oceanos, com a capacidade imensa de tamanho e dessa relação do planeta através dessa água com toda a existência. Aí vai para a alma, para o espírito, para a espiritualidade. Então em Câncer, ali, ó, a gente navega naquele rio ali, né? Que são fortes, tal, mas prestando atenção. Em Escorpião, mais atenção ainda, porque é mais profundo, mais intenso, capacidade de transformar mais forte ainda. Em Câncer pode ter umas cachoeiras, ali em Escorpião, nos rios de Escorpiões, mais cachoeiras ainda, e mais poderosas. E todos vão desaguar nos mares, nos oceanos, em Peixes, onde vai ter um entendimento maior, não só do mundano, como do subjetivo, da alma, do espírito, da espiritualidade. Então hoje, prestando atenção em Plutão, que rege Escorpião, nessa oposição com Mercúrio, para não ter nenhuma desarmonia, e também a Lua está fazendo uma quadratura também com Mercúrio, então ratifica mais ainda essa necessidade de observar Mercúrio para quando for desenvolver as conversas, para não ficar uma coisa muito imperativa, muito impositiva na parte de Escorpião, ou da falta de generosidade nas comunicações na parte de Mercúrio em Leão, todo dia pode ser muito produtivo, muito saudável. Entende? Então, prestar atenção aí, porque prestando atenção nessa oposição de Plutão com Mercúrio e nessa quadratura da Lua com Mercúrio em Leão, as coisas podem ir lá. E é tudo através da comunicação. Comunicação. A maneira que vai falar, o jeito que vai falar. Mesmo que tenha que falar o que tem que falar, mas o jeito. E para quem? E o momento. Então observa aí, porque aí aproveita melhor o dia de hoje e de amanhã, essa história dessa necessidade de querer controlar tudo e todos, mais atenção ainda, porque a Lua no movimento dela vai fazer uma oposição com Urano em finalzinho de Touro e com Vênus ali que ainda está em conjunção com Urano. Entende? Então, prestar atenção, porque nessa oposição tudo pode se rebelar, se revoltar, se desarmonizar, perder valores, perder dinheiro, perder equipamentos, perder objetos, tudo por conta dessa oposição, que de uma hora para outra pode se rebelar, se revoltar, tem uma rebeldia aí do nada, nas relações, nos relacionamentos, entende? Por conta de perder coisas, perder objetos, perder dinheiro, perder valores pessoais e subjetivos. Então, muita atenção. Hoje, o dia amanhã, pede essa observação aí. Beleza? Se você quiser saber mais, tem que fazer seu mapa e você procura algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação
de eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente e via web, online, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, que são os estudos dos mapas, vários mapas, e a gente estuda todos esses mapas, astrologia mundial, astroterapia e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Então, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu, fique em paz. Até mais.